Agora, vamos à notícia de ontem, a grande notícia de ontem, que também já foi para a gaveta, que é as pesquisas, né, do Datafolha e do IPEC, ex-IBOP, mostrando a boca do jacaré. O Lula está na pior situação, não só deste governo, como dos governos anteriores. Ele tem quase 43, quase 45% da população contra ele. Os indecisos é uma grande parte, e 20% só o apoio. Eu já falei no meu comentário anterior que só um quarto da população está com o Lula, e eles insistem em governar. Ele consegue governar com essa pouca e baixa audiência, Paulo? Olha, João, as pesquisas, as duas pesquisas apontam a mesma tendência, né? São variações na margem de erro, mas variações para cima e para baixo que superam a margem de erro na soma de quanto a desaprovação cresceu e a aprovação caiu, superam a margem de erro, e é o que você falou, é a boca do jacaré se abrindo, né? Esses 25% que a pesquisa do IPEC aponta aí é mais ou menos o piso do PT, é aquela quantidade de gente que é ideologicamente de esquerda e não larga o Lula de jeito nenhum, né? Mas é o pior momento do governo Lula. As pesquisas mostram que as causas dessa queda da aprovação são o escândalo no INSS, a tentativa de aumentar impostos, especialmente o episódio do EF, a questão da censura do governo chinês, do pedido de ajuda para a China para censurar a internet no Brasil, e aquele encontro do Lula com o Putin, né? Teriam sido os fatores que pesaram negativamente para afundar o Lula. Eu agregaria ainda o aumento da exposição da Janja. O Datafolha mostra que apenas 14% da opinião pública acha que a Janja ajuda o governo, 36% acha que a Janja prejudica o governo. Então, o importante aqui, João, é o seguinte: o governo brasileiro está à beira de um colapso financeiro, aquilo que os americanos chamam de shutdown, de o governo simplesmente não ter mais dinheiro para honrar suas contas. Estão desesperados pelo nosso dinheiro, tentativa de aprovar aumento de IOF, que deve ser derrubada pela Câmara dos Deputados agora no início da próxima semana, tentativa de substituir o aumento de IOF, uma medida provisória que aumenta outros impostos, e o governo está recebendo o recado de que a Câmara dos Deputados e o Senado também, o Congresso Nacional, está resistente a aprovar isso, e o governo está da mão para a boca. O governo está que nem um indigente que terminou de fazer uma refeição e começa a pensar como é que ele vai resolver a próxima refeição. Acabou o dinheiro, acabou o nosso dinheiro, que eles gastaram a rodo, e nós estamos em vias de ver o governo quebrar. Aquilo que aconteceu no final do governo da Dilma, antes do impeachment, que gerou a maior recessão da história do Brasil, 2 anos de recessão, quase 9% de recessão somada em 2 anos, 4,5% de queda no PIB, vai se repetir, e vai se repetir antes da eleição, João. Então, nós estamos diante de um cenário de fortes emoções pela frente, do ponto de vista econômico, devido a essa situação de quebra financeira do governo brasileiro, do ponto de vista político, advindas das pressões que o governo Trump, hoje estão adormecidas, estão meio fora das manchetes, devido à intensidade dos acontecimentos, a guerra no Oriente Médio, esses episódios todos envolvendo as prisões, mas acredito que até o final do mês, início do mês que vem, a gente tenha notícias de novo sobre a questão das sanções do governo americano e a investigação sobre a questão da falsificação do registro de ingresso do Felipe Martins dos Estados Unidos. Então, é como se o governo estivesse sendo envolvido por uma pinça de 2 braços. Um braço vem por conta da crise econômica, outro braço vem por conta das pressões do governo americano, que voltarão às manchetes. Anotem o que eu estou dizendo. Tá, mas eu volto à questão da governabilidade, né, da sustentação desse governo. Né? Então, assim, governabilidade está abrindo o bico, está na pior fase econômica, podemos de novo reviver o drama da Dilma. Beleza. Agora, o Lula disse que ele vai sair, vai falar, tal, e vai recuperar a popularidade, porque ele sabe aonde tocar, tal. Na sua opinião, Paulo, é daí para baixo ou ele consegue se recuperar? Acho que é daí para baixo. Os analistas políticos da imprensa sempre dizem que o PT já passou por isso, que em outras situações, como na época do Mensalão, em 2005, ele estava com patamares iguais a esse que ele está agora nas pesquisas, lá abaixo de 20 e poucos por cento de aprovação, terminou se recuperando, se reelegendo. Mas eu, sinceramente, eu não consigo ver sinais na conjuntura que permitam a esse governo se recuperar. É óbvio que ele não tem saída, ele tem que ficar falando, né?
Ele já está há 3 anos falando que está na hora de colher o que foi plantado, falando de colheita, falou disso em 2023, 2024, 2025, e a colheita que nós estamos vendo é uma crise econômica sem precedentes, o governo entrando em colapso financeiro, e o Centrão desembarcando, né, a Federação PP União Brasil sinalizando que vai desembarcar do governo, o Hugo Mota dizendo que o Congresso vai votar contra o aumento de impostos, e se o Congresso votar contra, no início da semana eles vão derrubar o aumento do IOF. E o Hugo Mota está sinalizando que o Congresso deve derrubar também a medida provisória do aumento dos impostos compensatórios para a derrubada do IOF. O governo vai quebrar, João. Quebrar significa o seguinte: não vai ter dinheiro para pagar aposentadoria em dia, não vai ter dinheiro para pagar salário de funcionário em dia. O governo já está atrasando fornecedores. O governo está atrasando o pagamento de diárias de policiais federais, por exemplo. O policial federal sai em missão, ele gasta no cartão de crédito, pega o comprovante, apresenta no guichê da Polícia Federal. O governo está restituindo essas despesas 3, 4 meses depois que a despesa foi feita. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras não têm dinheiro para gasolina, para avião, para fazer exercícios militares. Quer dizer, nós estamos em vias de ver um shutdown, que é uma expressão que os americanos utilizam quando o Congresso não aprova o orçamento e o governo americano tem que demitir, cortar salário. Só que no Brasil a legislação não permite fazer isso. Só que acabou o dinheiro. Acabando o dinheiro, o governo faz o quê? Começa a atrasar pagamento, começa a dar calote. Nós estamos em vias de entrar no ano eleitoral em recessão e todo esse blá 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 do Lula vai cair por terra. Bom, é um pato manco e agora o próximo passo é tomar cafezinho frio lá no Palácio.